Todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer estar na companhia de vocês mais uma vez nesta quinta-feira. Antes de nós começarmos a falar do nosso evangelho desta noite, eu quero convidá-los para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então, eu peço que todos fechem seus olhos, se acomodem de maneira confortável na cadeira, estendam as suas mãos a Deus e, a partir desse momento, deixem de lado todas as preocupações, todas as angústias, todos os medos, para que nós possamos nos aproximar de Jesus. Pedimos, Pai, que nessa noite Tu esteja do nosso lado, nos oriente, nos ampare, nos conduza pelos caminhos da vida, nos traga o conforto, o alento, nos traga paz e harmonia. Esta noite nos seja produtiva no estudo do Teu Evangelho. Que eu possa ser instrumento na Tua seara e possa trazer aos irmãos aqui presentes a mensagem de amor que o Teu Evangelho nos ensina. Cuide de cada um de nós aqui, conhecendo as particularidades de cada um, possa atender a cada irmão naquilo que vieram buscar. Nos protegemos, Pai, nos permite sair daqui melhores do que estamos chegando. E agradecer por infinitamente pela oportunidade que está nos olhando para ter teu nome. Coração do Pai nosso, nós iniciamos esta oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos deixe. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Bom, pessoal, hoje então eu escolhi conversar com vocês sobre o Evangelho de Mateus, que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 5, que vai tratar dos bem-aventurados os aflitos. Hoje nós estamos aqui, a maioria entre amigos, estamos todos conhecidos, né? Então, acredito que dispensa apresentações. Peço, por gentileza, que os telefones se mantenham silenciosos, para que, porventura, se receber alguma mensagem ou ligação, não nos atrapalhe no estudo do Evangelho. Até porque, como nós estamos numa casa de Deus, é importante que a gente esteja mais preocupado em ouvir, né, do que com as preocupações do mundo externo. Eu sei que todo mundo também deixa conectado, então, se precisar atender ou responder mensagem, fique à vontade, né, pode, se precisar sair, fique bem à vontade, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês desde logo, eu estou com uma tosse persistente, então, durante o Evangelho, talvez eu precise, né, em alguns momentos, tomar um pouquinho de água para poder continuar. Né? Após o nosso Evangelho, vocês já conhecem a dinâmica, então, cada um, pela ordem de chegada, vai ser atendido no hospitalzinho, permaneçam sentados, concentrados e em oração. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham acerca do Evangelho, o objetivo hoje é que a gente possa conversar sobre a mensagem do Cristo. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículos de 4 a 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quando nós lemos essa passagem de Mateus, nós temos a certeza de que Deus, na sua infinita bondade através de seu Filho, nos garantiu que, apesar de todas as aflições e sofrimentos, nós seríamos bem-aventurados e teríamos o direito, acesso ao reino dos céus. O que eu quero conversar aqui com vocês hoje é algo que vai um pouco além de ter essa certeza no nosso coração de que nós estamos amparados, apesar das nossas aflições. Eu quero falar especificamente das nossas aflições, das responsabilidades que nós,
como seres encarnados, temos os sofrimentos que nós enfrentamos aqui na Terra. Não é difícil de encontrar alguém que esteja triste ou insatisfeito com as dificuldades e sofrimentos que vem enfrentando no seu dia a dia. Todos nós aqui presentes, se formos elencar, teríamos só no dia de hoje motivos para dividir aqui de sofrimentos que nos foram causados por outras pessoas, que nós entendemos assim, né? Que nos foram causados por outras pessoas, ou dificuldades que nós temos enfrentado, e que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento, seja ela da ordem que acontece que nós precisamos analisar o Evangelho do seguinte ponto de vista. Qual é a nossa responsabilidade, ou quanta responsabilidade nós temos nas aflições que nós vivemos? Talvez seja até difícil para a gente parar e analisar dessa maneira. Quando o Evangelho nos traz que bem-aventurados são os aflitos, a gente entende que nós temos uma proteção diferente de Deus, afinal de contas, se os aflitos receberão a sua recompensa, por que a gente precisa analisar a aflição desse ponto de vista, desse ângulo? Qual é a minha responsabilidade? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que existem causas atuais de sofrimento e causas anteriores. Aqui eu não vou entrar no mérito do processo reencarnatório, nem das causas que nos trazem sofrimentos anteriores. Hoje eu quero focar apenas nas causas atuais do sofrimento. O estudo de causas anteriores, sofrimentos que nós fazemos que estejam ligados a vidas passadas, fica para um outro estudo, ou se vocês tiverem curiosidade, para análise do Evangelho em casa. Hoje aqui nós vamos falar só das atuais. Aquelas que estão ligadas à vida que nós temos hoje. Eu, como Nayane, vocês, né? Na particularidade de cada um, nossa individualidade, as pessoas que tem hoje. Na maioria dos casos, o Evangelho traz isso, e o Livro dos Espíritos também, quando Kardec faz o questionamento, o homem é responsável pela maior parte dos sofrimentos que ele tem hoje. Nós não podemos, é claro, generalizar, porque nós já estudamos isso e sabemos que cada caso, como dizia o nosso amigo seu Valdomiro, né? Cada ser humano tem a sua particularidade, o seu processo de evolução, de melhora, de aprimoramento, então nós não podemos generalizar. Aqui nós vamos falar de um modo singular que nós precisamos refletir se as dificuldades que nós enfrentamos hoje não são frutos de decisões que nós tomamos no passado não tão distante. Talvez há uma semana atrás, há um mês, há um ano, mas de decisões que nós viemos tomando a partir daquilo que nós acreditamos que é correto, daquilo que nós desejamos fazer, do controle da vida que nós queremos ter. Deixando de lado, esquecendo que o controle e o poder da vida sempre veio de Deus. É Ele que nos rege, é Ele que nos guarda, e nós vamos tomando as nossas decisões a partir do nosso livre-arbítrio. As causas da dificuldade que nós enfrentamos, elas estão no nosso íntimo. E é muito difícil reconhecer que aquilo que nós sofremos, a dor que nós sentimos, está em nós. Fazer essa análise de reflexão do que eu estou fazendo da minha vida, por que eu cheguei nesse ponto, quais foram as atitudes que eu tomei que me levaram a estar onde eu estou hoje. Existe um texto muito bonito, que eu tomo a liberdade de dividir com vocês. Ele está no livro, para quem quiser depois ver, Religião dos Espíritos, tá? Ele foi psicografado pelo Chico e o texto é do Emmanuel. O nome do texto é Examina a tua própria aflição. E ele diz o seguinte: a aflição do egoísmo chama-se idolatria. Quando nós nos deparamos com o egoísmo, não só nos outros, eu hoje quero que nós olhemos para nós mesmos. Essa reflexão não é para o meu marido, ou para minha esposa, ou para minha sogra, ou para o meu colega de trabalho, para aquela pessoa que eu acho que é o motivo do meu sofrimento. Não, nós vamos olhar para nós. Então, quando ele diz assim, que a aflição do egoísmo, a mazela do egoísmo é a idolatria, o que ele está dizendo? Que o sofrimento, a doença, a dor do egoísta
é o próprio egoísmo. Porque o egoísta, ele vive sozinho, ele vive para si mesmo. A mazela dele afasta os outros de perto dele. E ele vive triste porque ele não tem com quem dividir a vida. E a beleza da vida é o compartilhar. Então, a doença dele é o próprio infortúnio dele é a decisão que ele tomou de viver para si mesmo. De não ter alguém para compartilhar nada. Nem para poder se gabar daquilo que ele tem. Ele não tem ninguém. Porque quanto maior é o egoísmo dentro de nós, mais as pessoas se afastam de nós. A aflição do vício chama-se delinquência. Até aqui, ele usa o exemplo de que quando nós nos viciamos, por exemplo, em algum tipo de entorpecente. No começo, você precisa de uma mínima quantidade para sua satisfação pessoal. Depois, você precisa de mais um pouco. Mais um pouco, enfim. Até o ponto que o seu vício te leva à delinquência. Você precisa roubar, você precisa, enfim, entrar nos delitos da lei terrena para conseguir cumprir, para conseguir suprir a sua necessidade. Então, a própria mazela, o seu próprio infortúnio te levou naquele ponto. A aflição da agressividade chama-se cólera. Aqueles que são mais encolerizados são fáceis de serem notados. E digo isso por experiência própria. Nós temos o que popularmente se chama de clavitud. Então, preciso poucas palavras, poucas atitudes para que a gente tenha uma reação extremamente incompatível com aquilo que está acontecendo. A gente realmente explode. Nós somos pessoas explosivas, os coléricos, né? E a nossa própria aflição, aquilo que a gente diz que é aflição, e até às vezes eu me pergunto, Deus, mas tu acha que eu sou capaz de suportar tudo isso porque tanto sofrimento para mim? A responsabilidade nunca foi, sempre foi minha. Porque a partir do momento que eu me encolerizo, chegam as aflições. E não só de ordem moral, psicológica, mas também de ordem física. Problemas no estômago, problemas no fígado, problemas no sistema nervoso, porque a gente precisa tomar remédio para aprender a se controlar. Eu preciso usar os artifícios da medicina moderna. Boa noite. Imagina, fiquem à vontade. O caderno está muito tocadinho. Eu preciso me valer desses benefícios da medicina moderna para aprender a me controlar, para aprender a gerir as minhas próprias emoções. Então, não é culpa de Deus e nem de momento nada disso. Fui eu, a partir das minhas próprias escolhas, de me achar no direito de saber mais do que o outro, de, a partir das minhas vivências, julgar a vivência do outro, e muito mais do que isso, me achar no direito de ser mais do que Deus, e ter o poder e o controle de tudo, a ponto de me encolerizar quando algo não funciona do jeito que eu planejei, ou do jeito que eu gostaria, ou de acordo com aquilo que eu acredito, com os meus valores e os meus princípios. Então, a minha responsabilidade da minha missão está aí. Porque eu fiz essa escolha. A aflição da fuga é a covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. E como é triste quando a gente tem inveja de alguém ou de algo. Porque a gente perde a beleza de perceber que a gente já tem tudo que precisa. Que não nos falta nada. Mas como nós temos essa aflição, esse flagelo da inveja, a gente acredita que nos falta tudo. Ou que aquilo que nós temos não é suficiente para suprir as nossas necessidades. Seja ela material, moral, espiritual, enfim. A gente não encontrou ainda aquilo que precisa. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem num verdadeiro caos? Ou nós mesmos, né? Às vezes vivemos num verdadeiro caos. Chico dizia que a disciplina não é um cárcere, ela não é uma prisão. Pelo contrário, ela é a chave da liberdade, porque ela te dá o direito de ir e vir quando você quiser. E eu vejo o quanto essa aflição da indisciplina
nos traz mal-estar. Vejo, por exemplo, nas crises de ansiedade. Né? Vou usar um exemplo bem simples. A gente acorda de manhã sabendo, ou quando vai se deitar, já sabe mais ou menos a rotina do dia seguinte. Mas ao invés de nós nos programarmos, não, eu preciso levantar, por exemplo, às 6h30 para que eu consiga fazer tudo o que eu preciso e me deslocar ao meu trabalho, enfim, as obrigações que você tem com tranquilidade. Aí a pessoa sabe que ela tem que sair de casa às 7 horas. Ela levanta 5h. Aí ela tem poucos minutos para fazer higiene pessoal, se sair tudo atrapalhado, aí vai pegar a chave do carro para poder sair, não sabe puxar a chave do carro. Ou precisa de determinado item para levar para o trabalho e não sabe aplicar. Aí vira aquele caos, aquela confusão dentro de casa, quando a pessoa mora, né? Que é uma família que tem mais integrantes, um começa a gritar com o outro para ajudar a procurar. Aí não conseguem encontrar e vira briga, porque você está desorganizado, você tem que ser responsável pelas suas coisas, porque eu já tenho, né? E vira aquela desorganização. Aí ela precisa se deslocar até o seu destino. Aí no caminho, óbvio, outras pessoas também estão se deslocando. É trânsito, vai demorar para chegar, vai chegar mais atrasado ainda. Aí o que a pessoa faz? Começa a reclamar. Ela não parou em nenhum momento para refletir que, se ela está chegando atrasada em algum lugar, por uma decisão dela de dormir mais do que podia, está chegando atrasada. Então, não sabia onde estavam as suas coisas para poder sair, porque não deixou organizar. Culpou o trânsito porque não se preparou para fazer o trajeto. Chegou no trabalho, de mau humor, estressado, ansioso, descontou nos colegas do trabalho. Aí é uma sucessão de decisões que no final do dia você está exausto mentalmente. Por isso que nós falamos tanto que hoje nós temos tantas doenças, né, de ordem mental. Crises de ansiedade, crises de pânico, síndromes de toda a ordem. Por quê? O simples fato de ter disciplina nos trouxe toda a aflição do caos. Uma decisão simples. Que era talvez acordar 15 minutos antes, 20 minutos antes de organizar a sua rotina, para nós é um peso tremendo, porque a gente prefere ficar deitado um pouquinho mais. Não que eu não queira, às vezes, né, nós aqui que temos o inverno, dias mais frios, dá uma preguicinha mesmo, né, uma vontade de ficar um pouco mais em casa. Mas a gente tem que entender que isso significa uma consequência. E não é culpa de Deus, ele não errou na criação. Ele não escolheu você para sofrer mais que os outros. Porque seria até injusto a gente dizer, não, Deus escolheu os seus preferidos, esse aqui vai ter mais sofrimentos do que esse aqui vai prosperar, esse não, distribuir o sofrimento de forma desigual. As escolhas de muitas das nossas aflições são nossas, porque a gente não quis fazer aquilo que era necessário. E eu vejo que essa questão da indisciplina gera um caos tremendo, porque ela não reflete só em um lugar, ela não reflete só em casa, só no trabalho, ela reflete em todos os aspectos da sua vida. Então, você não consegue ter paz, harmonia, tranquilidade, às vezes nem dormir direito, porque você não tem o mínimo de organização. Às vezes você não consegue achar um pijama para dentro da roupa. Eu ouvi uma vez de um supervisor nosso, ele disse o seguinte: toda vez que eu vou dar um treinamento, que eu vou preparar alguém para abrir as lojas, se eu peço para entrar no carro da pessoa, ou se eu tenho uma intimidade maior, para abrir a porta do guarda-roupa dela. Aí, sim, abrindo a porta do teu carro, ou abrindo a porta do guarda-roupa, eu sei que tipo de pessoa você é. Porque se você não tiver o mínimo de organização, abrindo a porta do teu carro, do teu guarda-roupa, eu vou saber. E não tem como você prosperar aqui na atividade se você não tiver o mínimo de organização. E aí eu me questionei. Hoje, se eu precisasse que alguém abrisse a porta do meu armário, ou do meu armário interno, eu poderia mostrar o meu armário, estaria organizado, ou eu diria, não, todas essas aflições, esses sofrimentos, essa bagunça interna que a Nayane é culpa da má sorte que eu tive.
não das minhas escolhas. A aflição da vaidade chama-se rebeldia. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. E quantas pessoas hoje desanimadas a gente vê, né? Pessoas que já não se importam com nada, que perderam o brilho nos olhos, a beleza de servir, porque acreditam, né? Que toda a aflição tirou isso delas. Eu, em muitas circunstâncias, já me vi também nessa condição, de perder o brilho das coisas porque estava indiferente. Eu tinha perdido o significado dessa música que nós fazemos. E a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Fazer com amor. Para que tudo que a gente faça seja motivo de alegria. A questão da inutilidade chama-se queixa. E essa talvez seja a parte mais dura de reconhecer que as nossas ações são responsabilidades nossas. Porque aquele que menos faz é o que mais faz. Aquele que é menos útil é o que mais faz. Porque enquanto você está produzindo qualquer coisa, você não tem que desejar. Como se fosse uma necessidade fisiológica quase do ser humano queixar-se. Mas quando você está produzindo algo, é como se o teu cérebro, né? Então, falando aqui da parte dos hormônios, e da parte clínica, quando a gente está produzindo algo, né, acontece no nosso organismo. Mas quando a gente está produzindo algo, a gente não tem tempo, o nosso cérebro não para analisar, né, essas pequenas coisas. A gente continua. Então, talvez a parte mais difícil hoje de olhar para o Evangelho de Mateus seja reconhecer que talvez enquanto a gente está sendo inútil, a gente está se queixando. Quando a gente podia ser muito útil em qualquer área, em qualquer lugar que nós estivermos, servindo com aquilo que nós temos, sem acrescentar nada além do que nós já somos. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. E normalmente a gente não tem paciência, né? Quantas más decisões a gente toma por não ter paciência, por não aguardar, por não se colocar no lugar de filho de Deus, orar, fazer uma prece, pedir uma orientação antes de tomar a decisão. E aí, quando a aflição, né, a preocupação, o sofrimento chega, a gente aponta dedos, mas não reconhece que parte daquilo foi responsabilidade nossa. A aflição da sorrice chama-se miséria. E quão duro, às vezes, nós somos, né? Sovina, né? De nos aplicarmos restrições inúmeras sem necessidade alguma. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser imprudente e sair gastando, né? Mas às vezes a gente se priva tanto das coisas sem uma necessidade plausível, justificando um futuro que nós nem sabemos se nós teremos direito, sem aproveitar as alegrias que nós já temos agora. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura só tem a aflição que lhe é própria. Com essa mensagem, eu quero dizer para vocês que na noite de hoje, tirem esse momento de serem honestos consigo mesmo. Fazerem essa reflexão. Todos nós, de alguma maneira, passamos por aflições gigantescas, que às vezes nós acreditamos não sermos capazes de transpor. Tamanha é a dor que aquilo nos traz. Mas analise se parte desse sofrimento não foi uma decisão talvez impensada que a gente tomou no passado não tão distante. Que a gente possa, através dessa reflexão, nos melhorarmos, porque esse é o propósito do Evangelho, ser um instrumento de transformação e de renovação. Nós não estamos fadados ao infortúnio, pelo contrário. Seguir o Evangelho e mostrar essa possibilidade de transformação,
de renovação. E a partir disso nos trazer mais alegria, mais felicidade e menos aflições. Encerro o nosso evangelho de hoje com a passagem de João, tá? No capítulo 6, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que todos nós, como Jesus, também possamos vencer. Nosso querido amigo lá interrompeu a nossa finalização, mas ainda bem o filho de Deus, só sofrendo a minha opção, vamos respeitar ele também.